Cabeçona. Oi, gente, a Larissa veio aqui na minha casa hoje. Eita, Larissa! Tcharam! Olha o cabelinho dela, toda arrumadinha. Não mexe no meu cabelo. Pensa que está podendo, né, Adrian? Quase você foi despedido, tá bom? Ó, quantas pessoas tem no meu programa? A Ana Clara, que ela fica gravando aqui, né? Você tá vendo ela aqui, né? Que a gente não pode apresentar ela. O Thiago, que fica ali em cima. O William, quando eu falo assim, ó, o que eu faço agora, William? Mas ali, o William fica ali. E tem mais 5 pessoas que trabalham aqui, né? Vitória, fica ali de guarda. Espera aí. Vai. A Ana Clara fica só assim, ó. Fica vendo a banda passar. A Clara, ela só pega o notebook. Pega aí. Não dá tempo. E Ana Clara, pode ficar vendo apresentando meu programa. Porque... Assustou! Assustou. Assustou. O programa tá muito legal. Não temos muito tempo. Por quê? Porque primeiro a gente vai visitar nosso país. Depois a gente vai Yes. Então a gente vai apresentar já como ele chama. Fala o seu nome aí. Adrian Souza, porque todo mundo já sabe meu nome, já, porque eu já falei meu nome. Mas eu não. O meu nome é Larissa Cristina Vieira. Fala o seu inteiro, Adrian. Adrian Henrique de Souza, eu já falei isso. Muitos programas, agora deixa eu colocar meu óculos. Vamos anotar. Um papel, por favor. Um papel. Pega aí. Ô, Thiago, pega aí um papel. Tem papel aí? Não. Daí, Thiago. Ô, Thiago. Pega essa capa não. Só toma. Toma isso daí. Dá o papel. Imediatamente eu vou anotar o meu e-mail para todas as pessoas que precisam. Peraí. Hoje vamos apresentar uma morte de um homem que estava andando de moto, o caminhão veio e poft, e atropelou ele. Gostoso. E ele é muito apresentado nesse país, que é meu irmão. Eu estou muito triste por ele ter morrido. Então eu peço a bênção de vocês por me ajudar. Papel! Coloca o amém lá no comentário, tá? Coloca o amém lá no comentário. Quem está ouvindo isso, por favor, ajude meu irmão. Ele está na UTI, muito tenso. Perdeu a visão, perdeu a perna. Papel! Então é muito triste. Eu vou anotar meu e-mail. Meu e-mail está pronto. Eu vou pedir para que olhem. Aperta a pausa lá e coloca. Ó, a Larissa pediu que olhasse o e-mail dela, tá? O e-mail dela é aqui. É esse. A assinatura dela parece, né? Parece muito bem. Bom, pessoal, O meu é assim, ó. o dele é assim. Ai, peraí, deixa eu colocar uma coisa rápida. Tô olhando? Tá. Muito bom, tem isso. Dá ele lá pro coisa. Toma, Thiago. Ai, Thiago, vê se não deixa cair de novo. Ô, Thiago. Você tá louco, Thiago? O Thiago tá lá em cima. Ô, chama a coisa lá, a Vitória. Ô, Vitória, você vai. Tá. Depois você vai lá, tá?
uma folha limpa. Gente, eu volto já já. Enquanto isso, meu primo Adri vai apresentar o programa pra você. E o programa não vai ficar em pé. Ela acabou de tropeçar ali, né? E assim, e a mãe na área. Pode entrar, Larissa! Dá licença, gente. Vou tomar uma água aqui. Conversar com vocês é muito terrível. A morte quase pegou meu irmão. Mas por isso eu tô muito tensa. Porque é muito difícil. É muito revoltado. Isso daí é muito revoltado. E eu vou pedir para o Adria dar uma ligação para vocês. A ligação do meu número é assim, ó. Se vocês quiserem ligar aqui no estúdio, o telefone vai estar aqui, ó. Eu espero a sua ligação aqui, ó. Sua ligação, a bênção de Deus. Quem está ouvindo isso, pelo amor de Deus, abençoa ele. abençoa meu irmão que se chama Adrian. Porque não sei não, viu, amigo? Não é ser não. É outro. Ele é muito tenso, ele é muito desavoltado. E com essa morte dele, eu estou muito difícil. Eu vou chamar a Daniela pra me dar um pouco de água. Ô, Dani, pega um pouco de água. Fala pra Daniela pegar um pouco de água pra ela. Tá. Falando Daniela, ela aí. Cadê a caneta? Tô muito feliz que a Larissa tá aqui na primeira vez no meu programa. Eu espero... É que eu tenho muita viagem, entenderam, gente? Eu preciso visitar meu irmão, minha mãe me pede, entendeu? Por isso que é corrido aqui, entendeu? Por isso. Mas se eu não fosse viajar, eu estaria aqui todo dia, abençoando vocês para que dá... Você escutou alguma coisa? Então, gente... Alô? Mãe? Gente, é minha mãe e eu peço que vocês abençoem ela. Tá, tô aqui no programa. O meu irmão? Tá, tchau. Gente, eu acabei de ligar uma notícia muito mal. Meu irmão está quase morrendo e eu preciso viajar. Então, por isso, meu primo Adrian vai ficar no meu lugar. Adrian, qualquer coisa me ligue. Ou se alguém interromper sua participação, pode conversar comigo que eu vou ter uma conversa, tá? Tchau, pessoal. Tchau! Aqui está o número. O fone 16. Larissa, telefone. Oi. Alô, aqui. Oi. Eu tô quase chegando. Tá bom, eu falo pra ele. Pro Adrian? Tá bom, eu falo. Tá. É esse daqui o número, tá, gente? Tá, tchau. 3394-2778. É, mãe, é difícil. Não é difícil, mãe. É muito difícil. Tá bom. Eu tava quase chegando, só que o Adri me ligou pra saber do programa. Claro que é meu irmão, né, mãe? Tá bom, mãe. Eu vou na viagem e falo alguma coisa. Se acontecer no meu programa, eles me avisam. O Adri avisa pra Daniela junto, porque a Daniela vai estar junto comigo. Tá. Mas eu preciso dela. Vai ser desmaio por ver meu irmão muito mal. E não vai ter ninguém, porque você tá me avisando, então você não vai, né? Ah, tá.
Tá bom, eu não vou falar. Tá, tchau. Pessoal, eu recebi uma notícia muito mal, porque eu tava muito viajando aí, né? Aí o Adra me ligou, eu tive que vir correndo. Então, pessoal, ô Daniela, eu não vou estar aqui, então você vai ter que ir comigo, tá? Ô Vitor, fica no lugar da Daniela, tá? Peraí, a gente não pode apresentar o Vitor e a Daniela, né? Pode passar. Tá, vai. Tchau. A última vez que a gente apresenta ela, pode vir, Larissa. Tchau, pessoal. E eu peço que vocês, muito obrigada, me agradeçam. Adeus. Para. Tchau. Bom. A notícia dela foi muito mal. Tchau. Oi. Bom, nosso programa vai demorar. Vamos para a oferta! Oi, gente, voltamos. A gente tá aqui. Hoje a gente vai falar sobre aquele papel lá, né? Desgraçado. Tem uma coisinha aqui, né? Isso daqui se chama Sprite. Sprite, tá escrito, né? Se escreve Sprite, mas se fala Sprite. Sprite é o novo Sprite. Curte a página no Facebook, facebook.com/Sprite. É muito gostoso de se tomar. Sprite é muito gostoso. Para, Daniela. No sabadão, né? Tô precisando apresentar meu programa, Adra. Vamos lá. Sprite, novo gostoso de tomar. Sprite, novo gostoso de tomar. Vamos botar lá o programa. Vamos lá. Roda! Sprite, um novo programa de fazer. Já vi meu irmão. Tá mal, mãe. Não é que tá mal. É que ele tá sem ar. Ele perdeu a visão. Ele tá usando um monte de comprimido e o médico pediu que vocês achassem sangue, entendeu? Queria que vocês achassem sangue. Tá bom? Vamos de lá pro... a gente precisa comprar porque o de lá tá acabando pra ele. Então a gente precisa. Porque eu tô falando sério, Lady. É sério. Vai ficar aqui ou você vai sair? Vai ficar saindo? Eu vou ficar aqui. Mas... Não! Assustou. Condição. Qual é essa condição? Primeira condição. Que você compre um novo artista. Segundo, que vocês me ordenam. Vamos nas notícias da Câmara. Notícias da Câmara. A Ferrovia Transnordestina vai contar com
com mais 150 quilômetros de extensão no Ceará. As obras foram autorizadas hoje entre os municípios de Missão Velha e Acopiara. O novo trecho contará ao todo com mais de 2.000 trabalhadores. O investimento total é de 7 bilhões e meio de reais. E a previsão de entrega da obra para 2016. A ferrovia transnordestina está com 43% de obras concluídas e em execução e 490 quilômetros de trilhos instalados, de um total de 1.753 quilômetros previstos. Além do Ceará, a transnordestina passará também por Pernambuco e Piauí, interligando esses estados aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará, o que vai facilitar o escoamento de produção de grãos ali naquela região. A deputada João Salgado Sobrinho disse que amanhã não vai ter aula, tá tirando caixa d'água. A deputada João Salgado Sobrinho não vai ter aula amanhã, porque vai retirar a caixa d'água. Notícias da Câmara. Vai falar. Notícia da Câmara. Hoje, a Escola Estadual Deputada João Salgado Sobrinho comunicou comigo que eu sou a diretora, claro, né? Sou boa pra ser diretora. Permitiu que amanhã não haverá aula. E isso é tudo. Bye. Notícias da Câmara. Coisa nova. Notícias da Câmara. Voltamos. Tu tá tirando. Você vai faltar o programa. Vai passar, viu? Não vai pagar. Vamos na caideira. Gente, é caideiras do Adrian. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Pano. Tá parecendo pano. Vai, vamos lá. A caideiras. Oi. Um dia o Adrian foi reciclando. Aí, né? Aí ele voltou assim, né? A mãe dele voltou. Aí você caiu, vai. A mãe dele voltou. Aí depois a gente tava vindo, né? Pode vir aqui. Esse pão tem que ficar aqui. Aí eu ia vir. A Larissa ia vir. Ai, socorro, gente. Que foi? Esse pão também escorregava. Aí um dia o Adam escorregou. Vai, você tem. Agora você grava. Esse pão tem que ficar aí. Vai, segura o notebook. Vai, fica assim. Assim. Vai! Ai, tá assim. Aí, o Adam tava vindo. Era minha vez. Aí a Larissa tava vindo. Quem colocou? Ai, agora eu gostei de sério agora. Ai, gente. Ai, eu mato vocês. Você saiu. Vai, dá licença. Gente. Aí o Adriano tava vindo, escorregou. Foi. Tchau, cadeira, sua é muito legal. Aqui. Bom, muito legal, né? Agora a gente vai ficar... jornalismo! Vamos pro jornalismo! Agora é jornalismo, né? A Larissa vai sentar naquela cadeira. A cadeira esborrachou! A cadeira esborrachou! A cadeira esborrachou! Levanta.
vamos começar. Ai! Grava eu. Agora estou raiva. Gente, essa cadeira! Alô? Dá a cadeira! Dá a cadeira! É sério? Agora eu sentei. Tá vindo por aí agora! Deixa eu sentar na cadeira nova. Olá, pessoal. Olha, uma cadeira invisível. Minha cadeira é invisível. Minha cadeira é invisível. Você pode comprar. Então vamos ver. É invisível. Grava. Minha cadeira é invisível. Ai, meu Deus, agora ai, meu bunda. É minha vez, vai. Também tá na cadeira. Vai, agora é a vez da Larissa. Eu tô cagando. É, Larissa. Você tá certo, Ai, gente, essa é minha cadeira nova invisível. Minha cadeira nova é essa daqui também. Ai. Nem eu. Eu sou bobo! Caramba! Show de bola! É show de bola! É show! Vou ligar pra minha mãe. Não, vai ligar de verdade, boba. Mentira. Vai, toca. Alô? Tô ocupada. O que você quer? Presta aí, programa. Presta aí. A gente tá fazendo programa. A gente tá fazendo programa, é? Eu soube disso. Eu soube. Mandar. Deixa certo. Ah, tá. A Larissa. A mãe da. Sua mãe tá vindo. Não é pra contar pra ela? Tá. Alô, quem fala? Plim, desliguei. Pode colocar. Fez que eu tava ligando. Gravaram que eu tava fazendo programa. Alô? Mãe, você ligou aqui? Ligou sim, porque o Adam falou. Sai, tira, Larissa. Tchau. Você vai o quê? Eu não acredito, maluca do céu. Tá louco pra mim? Irremexível. Sua mãe vai vir. Ela falou assim que ela vai comprar 2 tablets pra mim e pra você. Do quê? 2 tablets. Que bom, tablet. Irremexível. Vamos acabar com esse programa? Gente, eu vou no banheiro, vai. O programa já vai acabar. Gente, a gente vai deixar o programa aqui. Tchau. O programa vai. Programa Adria Souza. Oferecimento. Vamos! Voltamos. Aí aqui. Aí. Vamos lá. Tchau, gente. Já acabou o programa? Já acabou o programa, tia? Ô, William, já acabou o programa? Já. Não. Eu sou a dona disso. E eu mando em qual quiser a hora. Tô chata. Ah, você disse que eu tô chata? Vai despedido. Não. A última vez que eu vejo vocês. Ah! Tá despedido. Aí tá na porta. Gente, eu imploro. Que me veja a última vez. Você não abriu a porta. Você não abriu a porta, pedindo que a porta estava trancada, tá?
Você só fazia assim, ó. A última vez que eu vejo vocês. Ai, gente. Pessoal, vamos voltar. Aí eu entrava. Dispensa a porta da 5.2. Vai! Estou fazendo o programa. Assim, ó. Marca pausa. Marca pausa. Rápida, é urgente. Tá. Segurança para mim. Sim, senhor. Tchau. Mas já você sumiu. Não, segurança. Não, Larissa. Sim. Você perdeu pausa? Acho que não. Peraí. Oh! Sim, senhor. Tá. Sim, senhor. Tá. Tá bom. Tá, eu falo. Dispensa na porta 32235. William, dispensa a porta 2235. William, dispensa a porta 2235. Tá, tchau. William, dispensa a porta 2235. O que você está fazendo aqui? Volte para o seu trabalho. Socorro! A grama dançou, Salvinho. Aqui era a minha casa, você não conseguiu. Só ele que sabe daqui. Acabou o programa. Acabou o programa, vai. Gente! Já tá acabando, Acabando o programa. Ao vivo aqui no programa. Tchau, gente. Esse foi os dois. Bye. Bye. Adeus. Adeus. Não precisa ir diretamente no álbum grande. Você pode ler em partes, que ele vai terminando e vai publicando. E ele é barato aí, porque papel E é barato, simples, é né? papel jornal, simples, né? fininho como um super-homem e tal. Não é uma coisa... Não é o álbum dele. Então existe ainda, mas o mercado é muito misturado. Hoje em dia está se atacando para todos os lados. E realmente se firmou essa coisa de álbuns grandes. Como se fosse literatura para adulto, não é mais aquela coisa baratinha de comprar na banca, mas você escolhe entre comprar um livro do Paulo Coelho e comprar outra coisa. Mas aí quando você está na livraria. O comprador passa a ser um aficionado, super aficionado de quadrinho, né? Porque aquele cara que comprava história em quadrinho em revista, ele não era um super aficionado de quadrinho. Ele comprava, queria ver a aventura do Tex, do Batman, não sei o que mais, ele comprava a revistinha. Hoje, então, o quadrinho passa a ser O leitor ficou adulto. Não é mais o adolescente o consumidor que queria ver a mulher cara... gostosa, o super-herói, não sei o que. Não, isso ele tem na internet. Aquele cara que queria ver uns mocinhos batendo no bandido, ele vê na internet. Fundamental, o quadrinho deixou de ser uma mídia de massa, né? Televisão primeiro, ser de massa. totalmente. Deixou de ser massa. Ele é de Foi pra elite livraria. hoje. Ele é de elite hoje, está na livraria, né? Mas voltando ao que tu perguntou no início, só isso. O que o Fábio está dizendo é o seguinte, a linguagem não está em crise. A crise foi do processo industrial da coisa. A distribuição. Nessa ronha da arte com a indústria ficou tão pesada que a arte recuou, entendeu? E aí perdeu o interesse. E não tem como concorrer com narrativas que estão na internet, ou que estão em filmes, e que estão não sei o que mais, em DVD. Oferta muito grande de material visual. Mas deixa eu cinema, o material visual é uma oferta tão grande que tu não sabe o que vai ver. Mas né? de baixíssima qualidade, né, Santiago? Sim, claro, como toda... Ou seja, essa pasteurização, ou seja, se vocês pegam, nós falávamos, por exemplo, do início do quadrinhos, né, o período épico do quadrinho e tal, e que era para massa e que era para jornais, tiragens de 1 milhão de exemplares, quase, esses quadrinhos norte-americanos como essa. E tu tem lá o Crazy Cat, ou seja, tu tem histórias em quadrinhos... Milton Kenneth. Milton Kenneth, ou seja, tu tem grandes cartunistas, grandes desenhistas e roteiristas, né, ou seja, inclusive produziam roteiristas que faziam só para isso. Mas isso aí foi antes do processo se industrializar tanto, virar uma linha fordiana. O Crazy Cat desenhava ele, entendeu? O cara desenhava, era uma obra de um autor. Artista. Surrealista. E é um dos raros exemplos de que a história parou de ser feita com a morte do autor.
Não tinha como fazer. Aí, quando vira indústria total, um faz o roteiro, um escreve um desenho, um bota o lápis, outro bota a cor, outro é uma linha fordiana, entendeu? Industrial. E aí perde qualidade. Se despersonaliza, né? O produto tem que ter um controle de qualidade, tem que ser tudo desse jeitinho aqui, entendeu? Mas a volta desses autores que nós estamos falando, Joe Sacco, enfim, do que aparece. Esses caras estão fora da indústria, bicho. Pois é, estão fora, mas gráfica... não significam que, de alguma maneira... Eles vendem muito bem em forma de livro, né? Não, fora da indústria que eu digo é do nexo da indústria, é uma obra autoral. Claro. Isso, mas se apresenta como jornalismo. A questão que eu quero dizer é o seguinte, será que esse tipo assim como o cartoon e a charge foi para os anos 60 e 70 no Brasil a forma que todos nós, pelo menos eu, Edgar e o Santiago aqui, mais velhos de novo, começamos a desenhar em função, digamos, para dar conta do movimento político, daquele momento, etc. Será que o desenho, de alguma maneira, não ajudará a revitalizar o jornalismo, mesmo com essas características ambíguas de ser opinião, de não ser opinião, etc. Trago o exemplo esse da revista Fora aqui no Brasil, trago o exemplo esse da matéria do Correio Brasiliense e trago o exemplo de vocês. Eu queria chegar a vocês. O Edgar cita dois momentos lá do início, quando eu o conheci fazendo essas ilustrações, essa história de quadrinho, e eu me referia a uma história de quadrinho que ele nem lembrava, que era o bandido Arão, como é que era o primeiro nome do... Eu sou Arthur Arão. Arthur Arão. Saiu no Corjornal? Não, saiu na revista Versus. Na revista Versus, o jornal Versus, que era do Marcos Ferman, um dos melhores... Valorizava muito quadrinhos, muito desenho maravilhoso. E que era uma história, né, de um livro, mas uma história verídica, etc. E a partir daí o Edgar, e alguns de vocês fazem isso, com os desenhos e as características de cada um, de alguma maneira contando a história, né, narrativas próximas da narrativa informativa e não ficcional. Edgar, este último teu trabalho dos sindicatos dos bancários, que é um trabalho difícil, porque tu trabalhas tu conta a história de uma importante entidade sindical, com poucos dados, e imagino eu que com referências fotográficas também limitadas, etc. Que história é essa e por que se escolheu quadrinhos para esse tipo, que podia ser qualquer outra forma de produto? O normal ter sido feito um livro, né, comemorando a efeméride dos 80 anos que transcorreu o ano passado, do sindicato, né, que é uma coisa importante, principalmente na história do Rio Grande do Sul, porque por ali passaram lideranças políticas que estão aí, se formaram, de certa forma, ali, entendeu? Então, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, ele acompanha e faz e é estrutural, entendeu? Na história, uma parte da história do Rio Grande do Sul, do Brasil. Entendeu? Mas o trabalho que eu fiz é o de ilustrador, né? Na verdade, tem um roteirista, que é o Paulo César Teixeira, que é jornalista, fez uma pesquisa, né, com base nos dados do próprio sindicato e outras fontes, e escreveu um argumento, né, onde ele conta essa história. E eu ajudei ele a roteirizar, né, decupar página por página e tal, e aí ilustrei. A tarefa do ilustrador sempre é, nesse caso, que tu tem esse compromisso com a informação, né, é meio ingrata, porque tu tem que... O cara lá escreve, ele desceu no carro, tu tem que desenhar o carro, pô. Era um modelo não sei o que de ano tal. Buick. O cara entrou no prédio tal, tu tem que desenhar um prédio, o prédio não existe mais. Então tu vai lá buscar referências, entendeu? Então, eu levei meses para fazer 21 páginas. Cada página, cada quadrinho era uma pesquisa, entendeu? E tudo para quê? Para ser fiel a uma história que é real, de pessoas que existem hoje ou existiram há pouco tempo, né? Que tem famílias aí, tem pessoas que conhecem a cara deles, de prédios que existem ou existiram há pouco tempo, na cidade em que está aqui, que é Porto Alegre, né? E tu tinha que ter um mínimo de compromisso com a realidade factual. E ele sai em formato de álbum, ele não vai para jornal. Não, é um formato de álbum, é uma história fechada, né? Ela tem começo, meio e fim, né? É em 2 volumes, o primeiro foi lançado, o segundo eu estou fazendo nesse momento, né? A primeira página do segundo volume é
se passa no gabinete do Sereno Chese, prefeito de Porto Alegre, que está sendo cassado pela Revolução de 64. No dia 1º de abril de 64. Então, o presidente dos sindicatos bancários está conversando com o prefeito cassado de Porto Alegre dentro do gabinete do prefeito. Então, eu tenho que desenhar o cara que está aí, o Sereno está aí, né? Esse cidadão, que era o presidente, está aí, está vivo. Né? Então, eu tive que visualizar, procurar e tal. Só para dar um exemplo, né, do tipo de coisa que tu te defronta. Tu falasse numa coisa aí sobre o jornalismo, que o jornalismo poderia usar o desenho, poderia usar... Mas o que é paradoxal nessa crise do jornalismo, que está se notando, principalmente, que a gente vê de perto no Brasil, é que os jornais, à medida que eles têm menos leitores e que eles entram em crise, eles vão se apequenando, em vez de crescerem, de melhorarem, eles vão se apequenando, vão diminuindo as redações, botam gente na rua, botam desenhistas na rua. No Estadão foi para a rua, né? O Bastistão, aqueles baita caricaturistas, foram tudo para a rua, né? Quer dizer, o jornal, ele tende a ser cada vez menos rico, cada vez mais pobre, cada vez menos interessante. E aí, claro, aí vai ser uma bola de neve. Contradizendo cada vez vender menos, né? Contradizendo essa tendência que nos parece que... A primeira coisa que faz é chutar os desenhistas, que dão um visual interessante, atrativo para o jornal, eles chutam o desenhista. Aí ficou o jornal sem atrativo visual nenhum, fotografias chatas. Basicamente fotos. Então é o seguinte, eles estão mal e cada vez fica pior. E cada vez vende menos, né? Uma coisa vai puxando a outra. Bem, além dessa narrativa realista que o Edgar imprimiu para fazer essa, tem esse outro tipo, mostra aí, Edgar Santiago, teu, que é autobiográfico, que é essa que o Zimbres falava, ou seja, que de alguma maneira é uma história... Mas é tudo verdadeiro. Não, é verdade mesmo. Eu procuro, da minha época, da década de 60, eu procuro botar alguns fatos históricos também, para não ficar tão perdido, né? Tem a legalidade, tem aí a evolução. A revolução não chegou a aparecer aí, não, mas a legalidade apareceu. Apareceu a Copa de 62, apareceu a histórica Copa de 62. Tem aqui a tua infância... E muita coisa do costume da época. Vai chegando mais perto aqui está o período. Carros da época, construções da época, roupas da época. O Jânio renunciou, 61 aqui, 61. Agora nós vamos chegar aqui perto de 64. Aqui é a Copa de 62, ó. 62. Hoje a gente viu pelo radinho portátil, recém tinha inventado o radinho portátil, era a nossa internet, né? E aqui, ó, isso aqui tem um fundo histórico. Tem um fundo histórico bem forte, que é uma galena que nós inventamos, que era uma espécie de rádio pirata, na época da ditadura. E os militares acharam que nós estávamos... E Zimbres, e tu também tem um trabalho que nós temos ali é possível... Só vocês têm, porque eu nem me lembrava que eu tinha um trabalho. São uns desenhos teus, que obviamente... Ele era jornalista e não sabia. Com as características. E esse é realmente o homem do quadrinho, que é um quadrinho que sempre se dedicou a estudar e fazer. Que é um quadrinho muito moderno, né? O Fraga diz que o Zimbres é um dos caras mais contemporâneos que ele conhece, o nosso grande Fraga. E com um desenho muito estilizado, mas também com as características muito de vanguarda, muito solto, história, muito espontâneo. Não é para menos que... Mas o Vida Boa é um pouco até, porque era uma tira diária e usava muitas coisas que se passava, que eu via na rua e tal. Não é crônica, era ficcionalizado, baseado num personagem que eu inventei e tal, mas tinha um pouco era vazão para observações das coisas que eu via e tal, né? Eu não classificaria, eu pessoalmente, como jornalismo, mas era publicado diariamente na Folha de São Paulo. Eu mudaria vamos dizer, o mote do programa de hoje de jornalismo literário para jornalismo e quadrinhos. Jornalismo e quadrinhos. Bem, infelizmente nosso tempo... A relação entre eles. Não, você citou, quando você estava falando, por que essas linguagens, afinal, estão se juntando, né? A gente não chegou a entrar nessa... E nós não chegamos a falar sobre se o quadrinho vai ter chances pela internet hoje. Vamos falar, mas vai haver uma forma de se profissionalizar fazendo quadrinho pela internet? Vai ter que ser no próximo programa, infelizmente. Nosso tempo está acabando, vai ter, nós estamos fazendo... Eu espero que sim. E esse é um tema fundamental. O Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, os quadrinistas e cartunistas Fábio Zimbres, Santiago e Edgar Vasques. Até a próxima.